Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast da GoTo Capital. A GoTo é uma das principais boutiques financeiras de M&A do país. E a gente trouxe podcast para trazer assuntos relacionados à gestão. Gestão na prática, com quem realmente está no mercado, ajudando a empresa a construir ambientes melhores. Estou aqui com um grande convidado, alguém que tem muita experiência, a gente admira bastante seu trabalho, que é o Medina, já vai se apresentar. E eu estou do lado aqui do Christian, que é a nossa relação com investidores da GoTo. Christian, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui no podcast da GoTo Capital, podendo falar um pouco aí de assuntos de gestão, né? Eu já atuo aí na área de fusões e aquisições há mais de 3 anos, como relação com investidores e hoje estamos aqui com essa fera aí que é o Medina para debater aí temas bem relevantes aí na parte de gestão, né? Bom, para começar, Medina, voltando mais para a área aí de governança financeira, né? O que seria essa governança financeira das empresas, principalmente aquelas que visam aí acessar o mercado de capitais ou se preparar para um processo de fusões e aquisições? Bom, pessoal, eu entendo que toda empresa, quando ela começa, quando abrir o CNPJ, ela começa com uma boa intenção. Só que poucas prosperam. Poucas prosperam porque não tem governança financeira. Isso, no curto, médio prazo, pode não causar tanta diferença, mas no longo prazo você garante a continuidade da empresa. Você pode ter um problema de caixa de curto e médio prazo que você remedia, mas isso, ao longo do prazo, você está fadando a empresa ao insucesso e é o que vem acontecendo no Brasil ao longo de anos, enfim, com qualquer empresa, em qualquer mundo. Então, sem gestão financeira e sem governança financeira, é líquido e certo que mais cedo ou mais tarde você vai estar enterrando o seu CNPJ. Quando a gente fala de governança, né, traz essa visão de perenidade, aquela visão de longo Sim. prazo. Você construir empresas para gerações, né? Então, sair do bom humor, mau humor do dono do dia e trazer uma visão de longo prazo, de processos, Exato. de olhar números e planejar o futuro, né? O que você entende que são as principais práticas e ferramentas que uma empresa precisa adotar visando isso, essa visão de previsibilidade e trazer em cadeia, desde lá de cima da gestão até os colaboradores, para que todos saibam e estejam alinhados em relação ao futuro da empresa, o que é importante para ela. Falando em gestão, damos um passo atrás até. Nós temos uma ferramenta chamada Planejamento Estratégico, Balance Scorecard. Ferramenta muito útil para você traçar o futuro da empresa, traçar o negócio e traçar as diretrizes a nível tático, estratégico e operacional. Então, aquela pirâmide, aquele triângulo, ou seja, a gestão está em cima, os gerentes estão no meio e o pessoal operacional está mais abaixo. Mas todo mundo tem que ter ciência e visão de longo prazo. Ciência das metas, dos objetivos, o que precisa ser cumprido de fato, para todo mundo ter essa perenidade. Senão, nada adianta eu ter gestão se não tiver resultado. Nada adianta eu ter resultado e não ter gestão, porque ao longo do tempo isso vai se depreciando a empresa, degradando o capital, então isso é inevitável. Então, tendo um planejamento estratégico alinhado, eu diria que é o primeiro passo. O segundo passo é ter controles, implantação de controles internos, controles financeiros, controles contábeis, controles operacionais, gestão por indicadores, ter uma rotina mensal de analisar os indicadores, turnover, vendas canceladas, giro operacional, giro de contas a receber, nível de inadimplência. Então, implantação de controles básicos mesmo que qualquer empresa consegue fazer. Bacana. E políticas também, né? Seguindo aí já para uma robustez mais de governança, começar com a implantação de políticas corporativas, código de ética, código de conduta, política de relacionamento com fornecedores, política de vendas, política de devoluções, políticas de negócios como um todo, né? Política de inventário, enfim. Você pode criar uma série de rotinas e estruturas que você consiga criar controles, procedimentos e seguir o procedimento. A política nada mais é que um procedimento formalizado. Um exemplo, se eu sair de uma empresa hoje, mas eu sigo essa política, a pessoa que vai assumir o meu lugar, ela vai pegar a política, todos os controles internos que existem ali, os procedimentos, conhecer um pouco da teoria e aplicar. Ou seja, não se perde
Agora, se eu não tenho uma política integrada, um controle interno bem estabelecido, o profissional saiu da empresa, entrou outro no lugar. Aí até esse ciclo da continuidade, você já perdeu muito tempo, eficiência operacional, se duvidar até a pessoa, enfim. Bacana. Trazendo um pouco mais para o nosso mundo de fusões e aquisições, né? O que você imagina que a falta, né? O quão atrapalha uma empresa não ter essa governança financeira, né? Atrapalha ou atrasa, né? O processo de uma compra, de uma venda, E complementando, e já pensando, o Medina é auditor independente, ele já está vendo lá na frente, quando a empresa pensa em auditar balanços, visando uma operação de M&A, uma operação de mercado de capitais, o que você que lá na frente já está vendo e que a empresa pode ir se preparando antes para chegar lá e ter um parecer. Exatamente. Esse é um dos pontos também. Minha atuação principal é como auditor independente, né? Eu atuo com auditoria desde 2009, bastante tempo já. E é uma área que eu gosto muito. Eu chamo de auditoria consultiva, né? Não tem aquele perfil de auditor mais incisivo. Eu sempre tento ajudar e auxiliar, enfim. Mas quando a gente fala para fusões e aquisições, a gente tem que realmente olhar lá na frente. Se eu tenho uma empresa hoje que ela tem a perspectiva de ser colocada à mesa de negociação daqui a 2 anos, eu já tenho que iniciar hoje, de fato, os procedimentos internos para colocar a preparação dessa empresa para venda. Ela não está apta para ser vendida. E o valor dela não está mensurado corretamente. Pode ter algum desvio de valor no valuation, por falta de controle, por falta de gestão, por números não tão confiáveis. Então, o processo de auditoria, para ter um balanço auditado, ele vem depois, mas ele começa muito antes. Uma empresa familiar hoje, ela não é obrigada a ter auditoria independente. A empresa é de pequeno, médio porte, enfim. Mas se ela tem intenção de ser vendida num curto espaço de tempo, ou seja, daqui 12 meses, um ano, 3 anos, enfim, ela já tem que iniciar essa mentalidade de governança, de processo, de controle, de controladoria, de auditoria. Mesmo que não tenha um parecer. Tem ali um auditor, um assessor que vai validar os números e dar uma chancela sem asseguração, sem opinião. Isso vai bem de encontro aí com o que a gente faz, né? Nossos clientes são os reportes trimestrais, né? Independente se a empresa é auditada ou não, mas a gente faz lá. Como tem as empresas listadas na bolsa aí, ou assim, RI, né? Sites de relação com investidores, então a gente está lá sempre trazendo aí números, comparando aí com períodos do ano passado, evoluções, indicadores financeiros, né? Endividamento, para controlar a alavancagem. E isso pode ser tanto utilizado para fora, né, para conversa com bancos, com investidores, quanto para controle interno da companhia, né, em que vai analisando os números a cada período e consegue fazer um acompanhamento também melhor da empresa, né? Com certeza. É bem importante essa relação com o mercado, né? A gente costuma dizer que o CFO moderno é um CFO vendedor de projetos, né? Sim. Então você tem as finanças do dia a dia sendo controlados e o CFO ele está olhando cada vez mais para fora. Então é importante essa visão de longo prazo, saber o que vende para fora, né? Trazer essa visão de planejamento da empresa e o que ela busca em relação a potenciais investidores, com bancos, com diversos agentes financeiros, você trazer essa visão de previsibilidade. Medina, trazendo para uma linha de governança contábil. Você é contador, tem muita experiência, tanto com empresas familiares, pequenas e médias, quanto grandes empresas que você audita, você trabalha com elas. Pensando numa governança contábil, que pontos você traz aí como importantes para que o dono da empresa, que talvez não tenha expertise contábil em si, ele tem uma contabilidade lá externa ou até interna, um contador que toca as coisas, o que principalmente ele precisa olhar em relação à contabilidade para que utilize a contabilidade, primeiro atendendo normas, mas também que a contabilidade seja uma ferramenta de gestão, não apenas atender o fisco, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que é crucial, Carlos, em função de se eu não ter uma contabilidade tempestiva, um número confiável, como que eu como gestor, vou tomar uma decisão? Se eu não consigo nem analisar o meu balanço. Perfeito. Já começa por aí. Se eu não consigo analisar o meu balanço, como que eu vou planejar o meu futuro? Eu posso ter uma conta de cabeça que eu penso que eu vou crescer 15% ao ano, eu tenho X contratos já em vistas de
de serem fechados, negociados, mas eu não tenho uma governança contábil. Meu contador é externo, meu contador é em escritório terceiro e eu não consigo ter essa proximidade com ele. Então, eu preciso encurtar o caminho entre o contador e o gestor, ou dono da empresa, enfim. Então, essas duas figuras, eles têm que estarem se comunicando de maneira tempestiva. Hoje, boa parte dos escritórios contábeis acabam só atendendo o fisco. Realmente não conseguem atender o empresário, estando dando suporte no dia a dia, tomada de decisão. São raras as empresas que conseguem fazer isso. Essa figura é a figura de um controller. É um controle interno na empresa, ele funciona muito bem, ele consegue fazer o link entre contabilidade, empresa, empresário, acionista, gestores, etc. Ele transita em todas as áreas. Ele consolida as informações, toma decisão e reporta. Perfeito. Então, essa figura é muito importante. E para encurtar, eu diria, para uma empresa pequena que não tem um controller, para ela tentar encurtar o caminho entre contador e empresa, pedir uma reunião mensal, bimestral, uma apresentação de resultado, vamos discutir o balanço, enfim, tem que criar essa proximidade com o contador também. Perfeito. Esse calendário de agenda de reuniões é importante para a disciplina, para a governança financeira, né? Você ter, por exemplo, reuniões de fechamento mensal, em que mensalmente te força, junto com o time, a olhar para dentro, força os gestores, principalmente a média gerência, em analisar seus números e prestar contas com a direção, né, sobre os resultados, sobre ser guardião do orçamento, né? Sem dúvida. Entender se o que foi planejado e ele normalmente participou, né, do orçamento, se está se cumprindo, se sim, se não, por quê. Então, o olhar para dentro é importante, essa disciplina também. Isso nasce da gestão, né, da alta direção, dos empresários, de diretores executivos, para trazer essa disciplina em relação às finanças, né? Talvez da conciliação bancária diária até reuniões semanais com o time financeiro, com o time contábil e pelo menos uma reunião de fechamento mensal, a gente vê que é importante, né? Com certeza, pelo menos isso. Então, a empresa ela até pode sobreviver sem contato direto com o contador, se ela tiver uma gestão afiada. Ela tenha nem que seja um Excel de controle de fechamento que ela analisa mês a mês, ela pode falar com o contador uma vez por ano. Mas se ela tiver isso muito bem feito, essa gestão financeira do caixa dela, ela sobrevive, mesmo sem o contador dando suporte. É importante que a empresa tenha essa visão de informações, né? Sistemas que tragam informações fidedignas sobre o negócio e converse de forma integrada ou não com a contabilidade. Com a contabilidade, né? Por exemplo, o empresário, o gestor, ele não precisa analisar o balanço. Isso eu falo com tranquilidade, ele não precisa. Mas a DRE, ele precisaria olhar pelo menos uma vez por mês, para ver se o que ele reportou para a contabilidade é exatamente a mesma informação que ele tem no sistema gerencial dele, porque pode estar ocorrendo um gap aqui no sistema financeiro dele por regime de caixa ou venda que não foi realizada ainda e o contador não tem essa informação. Então aí tem uma disparidade grande de informações. Isso ocorre hoje ainda, 2025, em empresas que não têm sistema integrado. Então isso fala com tranquilidade, pode ocorrer. E os sistemas integrados baratearam de preço, né? Sim. Você consegue ter sistemas RPs integrando aqui tanto as informações operacionais quanto as financeiras, contábil, hoje muito mais barato, né? Hoje barateou muito mesmo. Hoje os grandes RPs criaram módulos aí para médias empresas e pequenas empresas que possibilitam trazer essa integração, conectividade, encurtar o caminho que de fato precisa, né? Talvez vá da gestão, da alta gestão, trazer isso para a mesa, né? São investimentos importantes e depois de serem feitos os investimentos, ter disciplina de realmente fazer acontecer, que os dados desde o input sejam corretos e haja essa governança, esse acompanhamento, né? Com certeza. Edino, você que já auditou diversas empresas, diversos portes, traz aí algum exemplo de empresa que te chamou a atenção, seja para o bem, para o mal, seja pequena, seja grande, e que talvez traga uma lição aí para o empresário, para a empresária, que hoje pensa em começar a preparar teu negócio para um grande movimento ou simplesmente para melhorar a tua gestão e iniciar uma construção de uma empresa perene, né? Uma empresa de longo prazo.
Tem alguns exemplos, algumas histórias que você acha que vale trazer? Com certeza. Eu tenho uma empresa que eu auditei recentemente, do setor de peças de linha pesada. Empresa grande, fatura bastante, familiar, cresceu absurdamente ao longo do tempo, absurdamente, e foi crescendo com controles. E o empresário, ele sempre teve a ideia de auditoria. Ele tem aquela visão de ter medo do fisco. O auditor fiscal vai vir, a Receita Federal vai vir. Então isso não ocorre hoje em dia, né? A Receita manda a notificação e pronto, né? Mas ele ficou com aquilo na... Pode ser um trauma dele, que ele sofreu muito com isso no passado. Então, quando ele iniciou essa empresa dele hoje, que fatura muito, né? Hoje ele é bilionário, milionário, enfim, tem avião e tem tudo. Ele falou assim, Medina, eu lembro que quando eu iniciei a empresa, eu saía com o caminhão, o fiscal já estava na porta da empresa. Fiscal da Receita Estadual na época, enfim, isso coisa de 20, 30 anos atrás, ele comentando. E o fiscal já estava na porta da empresa, então ele deve ter tido um trauma com isso. E ele sempre teve medo da auditoria, mas ele sempre quis ter o auditor do lado dele. Tá, então me aponta o que tá errado que eu vou melhorar. Ia lá, fazia auditoria e apontava. E essa empresa hoje, ela não é obrigada a ter auditoria ainda, mas ela fatura bastante. E ele todo ano quer ter auditoria. Medina, eu quero auditoria, eu quero balanço, eu quero que você faça o que tem que fazer. Revira o que você quiser. Tem procuração, tem poderes aqui para você ir até onde você quiser. Eu quero que vasculhe tudo. Esse é o tipo de empresário que eu gosto muito de atender. Que bacana. Porque ele dá valor na auditoria, ele dá valor no trabalho. Não acaba sendo aquele trabalho simplesmente para cumprir tabela. Preciso de um parecer para mandar para o banco, preciso de um parecer para publicar, enfim. Então, ele dá muito mais valor ao meu relatório de recomendações do que para o meu parecer de auditoria. Perfeito. Porque lá no relatório eu vou detalhar tudo que tem de fragilidade, de controles internos, de problemas, de constatações identificadas e coisas assim que não são relevantes mesmo, coisas imateriais para fim de auditoria e até imateriais para fim de gestão. Ele olha e fala, não, isso aqui não era para estar acontecendo, cara. Eu chamo o fulano lá, eu quero entender isso aqui. Então ele já fica louco da vida. E ele quer entender o problema na hora. Então, quando a gente fecha a auditoria com ele, aí a reunião de apresentação é o dia inteiro, porque ele vai querer discutir ponto a ponto e vai chamar o dono do problema para entender. Falar, eu quero entender esse problema aqui, cara. Por que operação isso? É mentalidade, né, do empresário. A mentalidade do empresário. Não é um parecer porque é importante para uma operação de M&A, para uma operação de mercado de capitais, mas porque ele quer na fonte, ajustar a contabilidade dele. E ele sempre vai fazendo alguns rodízios, por exemplo. A auditoria padrão, ela vai olhar o quê? O balanço. A auditoria das demonstrações contábeis. Mas ele fala, Medina, eu tô com um problema no inventário, enfim, tô com a pulga atrás da orelha. Eu quero que você dê uma olhada lá nos controles internos do inventário. Beleza, vamos fazer um teste específico para inventário, para estoque, e acha alguma coisa. É batata. O feeling dele, ele sabe onde tem os podres e ele só direciona. Medina, pode dar uma olhada lá no RH também? Eu não tô sentindo muito, não tô muito confortável com o processo de admissão, demissão, turnover tá meio zoado, eu quero que você dá uma olhadinha lá. É assim, e a gente só dá uma olhada e acha alguma coisa relevante para ele. Não é relevante para fim de auditoria, mas é relevante para ele. E ele fica feliz com isso e agradece muito, muito por isso e paga por isso. Assim, ao longo do tempo ele sempre foi melhorando. Eu já audito ele já tem 4 anos. Eu tenho 1 milhão de perguntas aqui, Cris. Não sei se você tem alguma coisa para perguntar, que senão fico só eu aqui. Não, até já pegando o gancho disso, você vê que essa parte de governança financeira hoje, com base no seu histórico de empresa que você já trabalhou, é algo como ainda um diferencial competitivo para as empresas ou ela já se tornou mais que necessária? Eu gosto de trazer isso um pouco mais para a nossa área de fusões e aquisições, né? Porque a gente está sempre lidando com empresas que querem fazer esse movimento. Como você vê? Ainda é algo que tem muito para evoluir, ainda é um diferencial de algumas empresas ou é algo que já todo mundo está se adaptando já e está fazendo? Quando a gente estratifica isso para empresas no Brasil, eu falo que é algo que precisa evoluir. O próprio IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele enfatiza que toda e qualquer empresa, independente do porte, comece com uma governança. Seja um conselho consultivo, seja uma governança financeira, alguém independente dando suporte ali para a gestão, fortalecendo o quê? Controles internos. Sempre foco em controles internos para garantir a perenidade do negócio.
Então eu diria que é um fator competitivo e ao mesmo tempo é uma baita oportunidade, porque assim, 95% das empresas não tem. Não Uma empresa tem. de capital aberto que vai ter, ou de Sim, grande porte, que vai ter um conselho formado, conselho fiscal, conselho de administração, ou um conselho consultivo, ou empresa de médio porte que tem um pouquinho mais de grana, que consegue investir na formação de um conselho, que é extremamente importante. E na ausência de um conselho, pode contar com expertise de profissionais externos, o contador, advogado, o assessor financeiro, criando essa proximidade, que nem eu comentei antes, encurtando os caminhos. Porque o contador ele tem muita informação da empresa, ele sabe o que pode acontecer, o que não pode, os caminhos. O assessor financeiro é a mesma coisa, ele vai estar olhando para frente, pensando lá em movimentos de transações, etc, etc. Então ele já está enxergando o mercado e pode trazer esses insights para aquele pequeno e médio empresário que não tem grana para investir no conselho, não tem grana para investir em governança. Mas a mentalidade de governança ele tem que ter sempre. Isso. Mesmo que não tenha o dinheiro ainda para investir nisso. Ele já tem que estar buscando estudos, pessoal, conhecimento, se aprofundando nisso para ter essa mentalidade de governança. Governança contábil, governança corporativa, governança financeira, podemos chamar de governança empresarial. A mentalidade de governança ele tem que ter. Você citou o IBGC, que é a principal casa em governança do país, além de outras aí que chegaram. Basicamente divide a governança em quatro linhas, quatro pilares, né? Equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade na gestão. Prestação de contas e responsabilidade na gestão talvez valha para o empresário que quer começar a trabalhar uma linha de perenidade para o teu negócio, olhar os pilares que são importantes, né? As principais práticas e ferramentas, principalmente de responsabilidade, na gestão e em relação à prestação de contas. Que é muito comum em empresas familiares, de dono, em que o dono atua, ele confunde talvez a função dele de acionista com o de executivo e não presta conta para ninguém, não precisa prestar conta para ninguém. E essa mentalidade de separar as funções já é um primeiro passo, talvez para trazer uma linha de transparência, de políticas, para que a empresa esteja pronta para um dia talvez não ser gerida mais por ele e ele ser acionista ou numa linha de sucessão, seus filhos conduzirem a empresa como acionistas num conselho ou não, mas a empresa está pronta para que outros possam tocar o negócio sem a visão do dono, né? Não depender só do dono, né? Essa é uma linha importante que Com certeza, mas isso também pode ser do apego dele, né? Enfim. Sim. Eu abri a minha empresa, entendeu? Então é complicado. É complicado, não é tão simples assim. tem uma emoção Tem uma na panela, né? Eu construí essa empresa, era uma salinha, entendeu? Era uma sala de 15 metros quadrados, agora é 380 metros quadrados, é 500, enfim. E eu lembro desse empresário que eu gosto de auditar a empresa dele, e ele fala, Medina, meu sonho, ele falou acho que em 2024 para mim, meu sonho era que minha empresa rodasse sem eu. Que ele já ele tá se aposentando, enfim. E ele atingiu esse sonho. Então ele falou, Medina, posso partir a qualquer momento que a empresa funciona sem eu, mas eu vou ficar louco da vida se eu tiver algum ponto que não foi corrigido. E ele fala tranquilamente. E eu tô pagando você para você auditar. Se você não auditar, eu vou contratar outro para te auditar. Eu lembrei dessa frase que ele me falou. Então, ele é muito engraçado, é uma figura. E essa mentalidade de empresário que precisa ter. E quando a gente fala em governança também, Carlos, para dar continuidade ali na linha de raciocínio do IBGC, o IBGC tem os 4 pilares. Se os 4 pilares ali, de prestação de contas, accountability, etc., estiverem bem linkados com o planejamento estratégico, Orçamento, metas. você vai longe. Assim, a ferramenta básica mesmo, que a gente poderia estar auxiliando os clientes, pessoal, vamos fazer o planejamento estratégico. É difícil fazer, mas é básico. Sim. É difícil por quê? Porque depende de pessoas. Eu preciso envolver o executivo, o estratégico, o tático, o operacional, todo mundo. Todo mundo criar essa mentalidade de reporte, sempre subindo as informações, para melhor tomar a decisão, melhor transparência, melhor prestação de contas, naturalmente vai melhorando a governança como um todo, mesmo que eu não seja obrigado a ter governança. E hoje é só para SA Capital Aberto, né? Porque tem as culturas do acompanhamento, né? E a cultura que nasce da alta gestão, mas tem que ser desdobrada para que todos na empresa estejam alinhados no que foi desenhado no planejamento estratégico, que foi planejado em números, tanto em resultado quanto em investimentos, em retorno, né? Estejam sempre com ações alinhadas
em relação à criação de valor patrimonial, seja qual for o objetivo. Com né, certeza, Carlos. da E empresa. só dando o exemplo desse empresário ainda, enfim, tem um BI lá bem avançado, né? Ele não sabe mexer em sistema, mas ele sabe de cabeça as margens de cada produto dele. Se ele vê que algum indicador está errado, ele vai pedir para abrir. Eu quero que veja esse número aqui que não está fazendo sentido. E o cara vai lá e olha, e realmente tem alguma coisa errada, está distorcido. Então ele conhece o negócio dele. E ele me falou, Medina, eu já assisti uma palestra dele. Medina, o empresário, ele não pode estar no operacional, mas ele tem que estar na operação. Ele tem que estar olhando para tudo, não tocando o operacional. Então, tem muito dono de empresa que ele quer pôr a mão na massa ali, mas ele não pode. Ele tem que delegar, ele tem que acompanhar. Se ele pôr a mão na massa, ele vai ficar pegando a emoção naquilo ali. Putz, mas eu criei esse financeiro aqui, esse departamento aqui. Foi eu que fiz ele, cara. Essa empresa eu que construí, entendeu? Então você cria uma emoção. Você tem que, cara, a empresa foi feita para crescer e para dar lucro. Né? Você tem que desapegar, tem que descentralizar as informações. Não que você não vai estar na operação. Você vai estar na operação, só que em todas as áreas. Você tem que ter aquele senso de onipresença. Em todos os lugares você tem que saber que o pessoal, opa, o CEO está aqui, o dono da empresa está aqui, o presidente está aqui, enfim. Ele está olhando para tudo, desde do chão de fábrica até as decisões mais importantes da companhia, da empresa, enfim. Então, ele tem que ter esse olhar 360. Ele realmente não pode estar no operacional. Ele tem que estar na operação, mas não no operacional. Não no operacional. Legal, Medina. Pena que o tempo acabou. A gente teria muito ainda a perguntar para você. Do que você trouxe lições valiosas aqui para o empresário, para a empresária, para o executivo ou executiva, que quer realmente transformar. E talvez eu traria uma síntese muito do que você trouxe de mentalidade, né? Tem que haver essa preocupação da alta direção em começar a organizar a casa, né? De vir trabalhar todo dia e não ligar no piloto automático, só eu sei. Né? A empresa vai ser sempre assim, sempre funcionou assim, e trazer para uma linha de planejar o futuro, envolver os principais gestores, média gerência, para que haja um amadurecimento da empresa no longo prazo. Medina, a gente quer te agradecer, queria te agradecer tua presença aqui também, e para você, continua acompanhando as redes a GoTo, a gente traz cada vez mais informações práticas e profundas em relação à gestão. Se quiser saber mais, converse conosco. Obrigado.